Eita glória, boa noite, povo lindo de Deus, paz do Senhor Jesus. Mas essa questão de todo o nosso entendimento, pode, Gabi? Pode. Pode chegando, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Muito obrigado por deixar entrar no seu lar, no seu carro, não importa onde você estiver. Que Deus venha te abençoar de maneira poderosa. E você que vai entrando, vai pegando este aviãozinho do teu lado direito e compartilhe para o amigo, compartilhe para os contatos, porque com certeza vai edificar vidas. Lembrando que juntos em Cristo nós somos bem mais forte. Glória a Deus, estamos com uma convidada muito especial, Jaque Brasileiro. Vou esperar ela entrar para chamar ela. Enquanto ela vai entrando, abre a tua Bíblia para mim no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. A Bíblia vai dizer: e foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia as minhas terras, seja a tua mão comigo e faz que do mal não seja eu afligido. E vai encerrar o texto dizendo: e Deus lhe concedeu o que Jabes havia lhe pedido. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você precisa entender que, independente do ambiente a qual tu tenha sido criado, independente da identidade que o homem tenha lhe dado, você tem uma identidade em Cristo. Você precisa assumir ela e declarar. Jabes tinha tudo para ficar desacreditado, ele tinha tudo para ficar num quarto de depressão, uma vez que o nome dele representava dor. Aquela que deveria me dar um nome, me deu um nome de dor. Mas mesmo diante de todos os obstáculos, Jabes se levanta e põe-se a orar a Deus. Eu te convido nesse tempo a voltar a orar, a voltar a clamar o Todo-Poderoso, porque quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, Ele escuta o nosso clamor. Sempre está na adoração. Então, independente do título, independente do rótulo, independente daquilo que pessoas e homens têm dito que você é, não aceite, queridos. Pegue agora a identidade de Cristo e declara como Jabes orou, dizendo: Senhor, eu não aceito essa condição. E Deus ouviu Jabes, com certeza ele irá me ouvir para que eu venha viver o extraordinário nele. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. E você que já está aí, compartilha a live, pega esse aviãozinho do teu lado direito, compartilha para o contato, para amigos. Bora compartilhar, porque eu tenho certeza que vai edificar a vidas. Ô, Glória! Pai do Senhor, Jaque. Pode chamar de Jaque? Claro. Seja muito de Gabi. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá? Deus abençoe muitíssimo a tua vida. Eu tenho um carinho muito especial pela tua vida. Deus sabe disso, pela tua casa e pela tua família. Fique muito à vontade, né? A gente está falando de Jaque, cristã, mãe, glória a Deus, esposa, e ninguém como você é melhor para falar de quem você é. Amém? Pode se apresentar para o povo? Olá, boa noite. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Jaqueline. Como ela disse, né? Sou mulher, mãe, esposa, filha de Deus, né? Filha amada de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Sou, assim, na minha formação, eu sou graduada em letras, especializada em psicopedagogia e psicanálise. E hoje também sou servidora pública e sou aqui uma estudante bem faminta da palavra de Deus. Amo estudar a palavra, amo falar sobre a palavra. Ela, me, ela, ela que me conduziu, ela que me deu todo o suporte para eu chegar até aqui. Eu chego a falar, Gabi, que eu era bem burrinha intelectualmente. Mas à medida que eu fui lendo essa palavra, ela me deu tanta inteligência que até minhas professoras começaram a notar. Meus colegas da faculdade notaram. Então, eu sempre atribuí
essa inteligência, a inteligência que a palavra de Deus me deu. Ela Glória. realmente, como o Davi fala, que ele conseguia ser mais sábio do que os mestres dele, porque ele amava a palavra, e eu vejo isso na minha vida. O quanto Deus tem me abençoado, até mestrado em educação eu fiz, Gabi. Então, Aleluia. para quem era burrinha intelectualmente, a palavra realmente expandiu a minha cognição. Eu devo isso a Deus, a essa palavra maravilhosa que nos cura, né? Nos expande mesmo, nos desenvolve. As pessoas podem pensar que isso é uma balela, né? Uma conversa fiada, mas não é não. Não sou prova viva que a palavra ela te faz mais inteligente. Aleluia, crescendo sempre na graça e no conhecimento, né? E com Isso, isso tudo ainda é ungida do Senhor. Então, ô Jaque, glória. fala um pouco da sua conversão. Você nasceu num lar cristão? Por quê? O Pod Gabi, ele tem o intuito de mostrar para o povo que todos nós passamos por adversidade. Todos nós enfrentamos lutas, né? Passamos por obstáculos, até mesmo para alcançar um sonho, um projeto. Todos nós precisamos nos locomover, investir. É porque quem olha para a Jaque não tem noção do que a Jaque já passou, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de nascer em um berço evangélico. Eu não tive, mas graças a Deus, Deus me alcançou. Então eu quero que você fale um pouco sobre isso. Como foi a sua conversão? Você conheceu Jesus porque você nasceu no lar evangélico ou foi no decorrer da sua jornada? Tu pode compartilhar conosco? Claro. Eu não nasci num lar evangélico. Meus pais, assim, não tinham uma religião, mas eram tementes a Deus. É tipo assim, eram uns católicos não praticantes, né? Mas como eu fui chegar a conhecer Jesus? Na minha rua, né, tinha uma igreja bem pertinho, umas 8 casas depois da minha. Então eu ficava curiosa, eu tinha uns 4, 5 anos de idade, e eu ficava curiosa de ir lá. E aí, como mamãe tinha muito filho, eu tinha liberdade de sair lá da igreja sozinha. Somos 9 irmãos, e aí eu ia para a igreja sozinha, e ali tinha um pastor tão assim atencioso, tão amoroso, tão de Deus, ele, a família dele, me acolheram ali. E ali eu fui crescendo dentro da igreja, embora a minha família não fosse evangélica, né? Eu desenvolvi um amor muito grande por Deus ao ver o amor daqueles irmãos cuidando de mim, né? Glória a Deus. Quando passava na classe das crianças, né? Tinha aquele lanchinho depois da palavra, aquele cuidado todo. Aí eu fui crescendo lá, tinha uns passeios, aí eles iam lá na minha família pedir para eu ir. E era uma luta para meus pais deixarem. E mais eles insistiam, me levavam para os passeios. Eu fui da Igreja Batista, né? Então tinha aquela Mensageiras do Rei, né? Que ia mudando de fase até a fase de princesa. E as irmãs cuidavam muito bem de mim. Como adolescente, depois eu cresci e fui até presidente dos adolescentes por um tempo. Meus 15 anos, adivinha quem fez a minha festa de 15 anos, que meus pais não podiam, né? A igreja. Gente, foi Oh, emocionante. É muito amor que os irmãos expressam de Deus na nossa vida. Há uma irmã que glória. ela era habilidosa, até hoje ela é, a Loeci, ela faz vestido de noiva, e ela fez o meu vestido, né? De 15 anos, a igreja fez o bolo, então teve um culto, então foi maravilhoso, assim, eu Glória a ver Deus. o amor de Deus através da vida desses irmãos. E aí, Gabi, foi assim, eu fui crescendo dentro da igreja. Eu acho que eu fui atraída, né, pelo amor de Deus. Né? Ele me escolheu primeiro, né? A Bíblia diz que não foi a gente que se escolheu, né? Mas Deus
não foi a gente que escolheu a Deus, Deus que nos escolheu. Então, pela Verdade. misericórdia do Senhor e pela graça de Deus, Ele, tipo assim, me puxou, né? E me deu Aleluia. esse livramento, deu sozinha, né? Entre aspas, né? Eu creio que o Espírito Santo me conduziu àquelas portas e eu, desde os 4 anos de idade até hoje, quase 50 já, servindo ao Senhor, né? Oh, glória. Com amor dele no meu coração. Então, foi assim. A minha conversão também foi uma luta para eu me batizar. Meus pais não deixavam eu me batizar, né? E aí, somente lá para os 12 anos que eles liberaram eu me batizar. O meu castigo, sabe qual era o meu castigo? Eu Não ir na igreja. não ir na igreja. Então, meu apelido era Tuta, né? Quando eu era pequena. Tuta não vai para a igreja. Gente, mas era duas coisas que meus pais me castigavam se eu fizesse alguma coisa que não agradasse a eles. Não ir para a igreja e a outra era não ir para a escola. Meu Deus. Teve uma vez que eu arrumei um berreiro, me lembro até hoje. Eu quero ir para a escola! Então, eram Glória. essas coisas assim, ou então assim, você só vai para a igreja se você levar sua irmã pequena. Eu, franzininha, bem magrinha, que naquela época eu acho que eu pesava 45 quilos e meio. Com minha irmã de 2 anos, né, no colo, chegou uma época que tava ficando quase corcunda, de que eu só podia ir para a igreja se levasse minha irmã pequena. Mas eu Mas você não ia. deixou. Glória. E graças a Deus, essa minha irmã pequena tá firme no Senhor até hoje. Para a Louvado glória de Deus. seja. Vocês estão vendo a diferença que é quando a gente recebe o outro com amor? O tempo inteiro ela está falando sobre a forma que ela foi recebida, né? O feedback que o pastor dava, o carinho dos irmãos para com a vida dela. Hoje isso acaba sendo escasso, né? Há muito individualismo, até mesmo no ministério, mas que a gente venha olhar os nossos irmãos com amor, que a gente venha ser receptivo, no estender de mão, no abraçar, porque isso sim pode salvar uma vida, isso sim pode fazer toda uma diferença. Já E que nós estamos Gabi, falando, ó, uma coisa interessante para até despertar assim as igrejas é como elas devem valorizar a vida de uma criança. Eu só tinha 4 anos, 5 no máximo, e os pastores ali, né, a igreja me recebeu com tanto carinho, viu em mim que eu era uma pessoa, glória, porque às vezes a gente confunde, fala assim, aqui é uma criança, aqui é um adulto, parece que a criança não é uma pessoa. verdade. A criança é uma pessoa, a criança não é o futuro, a criança já é o presente. A criança já pode Verdade, fazer a diferença dela, né, no meio que ela tá. Através da vida dela, ela pode salvar a família toda, né? verdade. Das crianças Então, no reino dos céus, né? isso então é muito importante você valorizar, você que é líder, né, de uma igreja, mãe, pai, valorizar a criança como uma pessoa que já pode gerar transformação no seu meio e que precisa de todos Exatamente. os cuidados, né? Claro que a formação cerebral, né, do corpo não é um corpo de um adulto, mas ela já tem tudo ali para desenvolver bem e se tornar um adulto, mas se ela for bem cuidada, ela vai ser um adulto bem mais saudável, né? Tanto Tudo começa da fisicamente. infância, Isso, a infância é a base. é verdade. Falando em conversão, né, na sua caminhada com o Senhor, eu quero saber quando que você teve um verdadeiro encontro com Deus. Nossa, essa experiência, Gabi, meu Deus, sabe? Porque às vezes a gente vê o pastor falando da palavra, né? O irmão pregando através do amor, mas quando o próprio Jesus nos encontra, é uma experiência tão grande, tão linda, que é daquele nível, nada me arranca daqui. Quando foi a sua experiência com o Senhor? E
o fato que eu vou citar me marcou bastante. Eu me batizei, né? E aí eu não esperava que eu ia ter tanta luta depois que eu aceitasse Jesus como adolescente, né? Como adolescente, eu era aquela pessoa que toda hora que o pastor fazia, eu não tenho um fato, um dia assim, esse dia eu me converti. Porque toda hora Ah, que o pastor fazia apelo, eu ia na frente. Ô, Jesus. Mas teve um dia que aí, atrelado ao batismo também, eu comecei a ter muitas lutas espirituais dentro de casa, muita confusão na minha família. E aí eu estava deitada num sofá lá em casa e eu sozinha, eu falei para dentro de mim, eu me arrependo de ter aceitado a Jesus. meu Deus. Na mesma hora, na mesma hora, foi gerada uma tristeza profunda dentro de mim, como se o Espírito Santo tivesse se entristecido muito com aquele meu sentimento, né? E aquela minha conversa interna, eu não falei para ninguém. Eu pensei e acomodei esse pensamento dentro de mim. E aí eu lembrei de que a palavra disse, se a gente se arrepende, né? Deus perdoa. Se a gente se arrepende, alcança Não misericórdia. é? Glória a Deus. Aí, gente, eu falei assim, se eu me arrependi de ter aceitado Jesus, quer dizer que eu não aceitei mais. Ele me perdoou de eu ter aceitado ele. Na minha cabeça de adolescente, né? E aí, como gerou essa tristeza muito grande, eu vi que eu gerei um impacto, assim, de entristecimento do Espírito Santo. E aí, na mesma hora, eu já falei para Deus, Deus, a primeiro momento que tiver na igreja de aceitar Jesus novamente, eu vou. E me perdoa por ter pensado e sentido isso, né? E aí, no primeiro momento que eu tive, eu aceitei Jesus de novo. E nunca mais eu pensei em sair e quis sair mais, porque é igual, acho que foi Pedro que disse, né? Para onde eu irei se só tu Os tens discípulos, as para onde palavras de iremos vida nós? eterna? Hein? Para Para onde iremos nós? se só tu tens a palavra de vida eterna, então não tem outro Deus, não tem outro caminho que eu possa ir a não ser o caminho Jesus. Então isso me marcou muito. E aí eu tive a certeza que realmente eu tinha realmente aceitado a Jesus. Glória a Porque Deus. o E Espírito Santo louvado já estava seja Deus habitando dentro de mim. Foi um sinal, pelo Espírito Santo. né? Que Amigo Espírito. ele se entristeceu. Então eu já tinha tido essa experiência realmente. Eu tive uma conversão verdadeira, tanto é que ele entrou dentro de mim e se entristeceu. Aleluia. E aí eu tive a certeza dele estar dentro de mim e que eu nunca mais sairia da presença de Deus. Glória a Deus. E é tão lindo esse encontro, porque você não teve a oportunidade de receber um profeta na tua casa para falar com você, né? Esse pensamento está errado, né? Retorna. Não, foi o próprio Espírito Santo de Deus que te convenceu. Foi. Às vezes você está aí na sua casa e os pensamentos que você está tendo nesse tempo que saudade da igreja, que vontade de voltar, mas não é da minha cabeça. Deus não está falando comigo, sim. Deus está falando com você aí. Ele tem saudade de você, do tempo da oração, do tempo da busca, do tempo em que você olhava somente para Ele, porque as circunstâncias, as guerras instauradas, faz com que nós venhamos pensar em desistir. A Jaque pensou em desistir, eu já pensei em desistir, e quantos de nós nunca pensamos? Nós somos seres humanos, e na nossa limitação, Deus trabalha. Ele sabe que, de fato, tudo que a gente quer é vencer aquela guerra. Tudo que a gente quer é um recomeço, né? É igual aquele que está aflito e diz assim, Jesus, eu quero morrer. Aí o Espírito Santo, nosso amigo intercessor, está lá dizendo, não, pai, ela não quer morrer. Ela só quer viver o novo. Ela só quer ver a família restaurada. Ela só quer ver o lar em paz. E Só quer glória a resolver o Deus pela problema, né? intercessão.
só quer resolver o problema. E é pela intercessão desse amigo que nós estamos aqui nessa noite para honra e Gente, glória esse do Senhor. amigo, Eu quem tem quero esse amigo, tem tudo. ser O tudo. Espírito Santo é demais. Chamem o Espírito Santo para a vida de vocês. Eu vou contar uma Glória a Deus. experiência pequena Eu aqui vou até sobre falar que um. talvez essa experiência vai encaixar na pergunta que eu vou fazer agora. Que eu ia te perguntar exatamente isso. Qual foi o maior obstáculo que você enfrentou na caminhada? Porque tem, né? Tem. Essa experiência a gente falando sobre o Espírito Santo, eu tenho uma amiga, quando eu morei um tempo em Salvador, quase 20 anos lá. Então tem uma amiga lá que ela ainda é, né, bastante rica, e o meu sonho era ser convidada para casa dela no Natal, passar o Natal lá na casa dela. Um belo dia ela me convidou, né? Só que ela me convidou e eu só tinha R$ 10 para comprar um presente. E aí, Senhor, ela me convidou, quero dar um presente, só tenho R$ 10, como é que vai ser? Já vai eu e André, com R$ 10, né? Pro shopping Iguatemi, em Meu Salvador. A pessoa vai Deus. com R$ 10 pro shopping para comprar um presente para uma menina rica. E Só um aí, milagre. só um milagre. E aí a gente foi, eu e André, chamamos o nosso amigo Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor conhece ela. O Senhor sabe o que ela precisa. E nós temos R$ 10. Nos leva até esse presente, né? E aí a gente foi, não andamos em muitas lojas. Logo achamos ali, fomos na loja americana. Quando a gente viu o objeto, aquele objeto gerou uma paz no nosso coração. E aí eu falei assim, é isso, né, Espírito Santo? Sabe quanto era o objeto? R$ 9,90. Meu Deus. Olha como é bom ter o auxílio do Espírito Santo. Gente, Esse, ele fala com a gente. esse objeto era R$ 9,90 e eu só tinha R$ 10, ainda tive troco. E me Aleluia. deu uma paz, né? Aí quando foi a noite que eu fui levar o presente para ela, sabe que ela poderia não ter me dito isso, mas para o Espírito Santo edificar a minha fé, sabe o que ela disse? Jaque. É porque nessa época ela já tinha ido morar em Brasília, né? E eu dei Entendi. uma pantufa para ela. Ela falou assim, Jaque, isso eu não tinha. Oh, glória, louvado seja Deus. Eu estava Aleluia. preocupada em dar um presente a uma pessoa que tinha tudo. E eu só tinha R$ 10 para dar presente para ela. Só tinha R$ 10, era tudo que eu tinha. E eu fui no shopping Iguatemi. E aprove a Deus me mostrar uma pantufa. Algo que ela não tinha, com o dinheiro que eu tinha, R$ 9,90. Para dar de presente Aleluia. a ela. Então, essa experiência me marcou. Porque Glória a Deus. ninguém ganha do Espírito Santo. O Espírito Santo conhece o nosso profundo, né? O nosso escondido. Ele conhece as profundezas de Deus. Ele é o Espírito de Deus. Então, Aleluia. ele é o meu maior, meu melhor amigo. E eu nunca quero decepcionar esse amigo maravilhoso, porque ele sempre me ajuda, né? E sempre te ajuda também. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Exatamente. gente ora e às vezes a gente não sabe como orar. Aí o Espírito Santo vai lá e interpreta para Deus, né? É isso que ela quer, né? E intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é isso. A maior dificuldade que você perguntou, né? Qual foi a Maior minha maior obstáculo. dificuldade na vida cristã? Assim, eu não ter um apoio, assim, em casa, a minha família não era. Então a maior dificuldade era conciliar isso. Como eu queria participar dos retiros, das coisas, a família não deixava. Chegou uma época que que uma irmã foi até pedir ao meu pai para me adotar, para ficar comigo, para eu ficar eu para ela, porque eu fui num passeio e meu pai não queria saber mais de mim.
Aí ela foi lá, o seu brasileiro, se o senhor realmente não quiser mais a Jaqueline, pode deixar que eu fico com ela. Então, aí meu pai pesou na balança assim, né? Aí ele, não vou dar minha filha, não. Então, eram mais essas coisas de família mesmo, que como minha família não era firmada, né? Não era evangélica, eles colocavam muito obstáculo para eu ir. Mas eu era tipo aquela viúva insistente. Eu queria ir na vigília, eu ficava a noite toda ao pé do meu pai na cama. Pai, deixa eu ir pra vigília! Deixa eu ir pra vigília! Então, era aquela criança assim, sedenta mesmo de Deus. Eu achei essa água ali perto de casa, essa igreja, né? Glória. E aí eu fui insistente. Eu fui insistente em ficar com Jesus, porque Jesus, ele se entregou por mim, né? Eu entendi esse amor dele por mim e eu nunca quis deixá-lo, né? No momento que eu decidi deixá-lo, ele mesmo se entristeceu dentro de mim. Então, eu tenho certeza que eu sou uma filha amada dele. Então, o que Aleluia. me resta é ser fiel. Então, foi esse obstáculo que eu tive, ô Gabi. Você viveu Mas literalmente o João 15,16, né? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ele te encontrou e com certeza nós temos a percepção que desde o ventre tu era eleita, escolhida e amada de Deus para um grande esse propósito, né? Porque eu não sei se você negócio, sabe, mas esse negócio que você através da falou de sua escolhida desde o vida, ventre, eu me lembrei de um fato interessante, né? Realmente Deus me escolheu, e escolheu você também que está nos ouvindo, glória né? a Antes Deus. mesmo do ventre, antes que nós éramos informes, né? Não tinha nem forma e Jesus já nos amava, Ele que nos planejou cada detalhe, né? Do Verdade. nosso ser, do nosso físico, Ele planejou ali cada detalhe. Somos um projeto de sucesso de Deus, né? Então, por mais que os outros queiram dizer que às vezes você não é, o que importa é que o seu pai fala com você. Ele fala que você é um projeto de sucesso, então nós somos. Eu creio, Ai, eu acredito que naquilo que meu pai me fala. Então, minha mãe me contava uma história que eu sou a primeira filha do meu pai com a minha mãe, né? Meus pais, minha mãe já tinha 5 filhos antes de conhecer meu pai, e meu pai já tinha 6 filhos antes de conhecer minha mãe. Então, no relacionamento do meu pai com a minha mãe, eu sou a primeira. Eles tiveram junto 4 filhos. É, então, a minha irmã, né, por parte de pai, ficou muito desapontada por meu pai ter formado uma nova família. E minha mãe me conta que ela estava grávida de mim, já com barrigão, e essa irmã, com muita raiva, né, da minha mãe, jogou ela num precipício. Ela grávida de mim. Deus, meu E ela foi Deus, rolando a montanha. E aí meu Deus me guardou, né? E aí eu vejo, né, o cuidado de Deus, né? Eu estava ali, né? Eu não tinha me decidido por Jesus ainda, mas ele já estava cuidando de mim, né? Também no glória. hospital, minha mãe me contava também no hospital. A mamãe era esperta, gente. Minha mãe era analfabeta, né, das letras, mas ela era super inteligente da vida, né? Aleluia. E aí, quando eu nasci, minha mãe viu logo um sinal característico que eu tinha para não me trocarem na maternidade, né? E aí ela me viu, tal, já olhou já como eu era e um sinal meu e de repente trouxeram uma outra criança para ela. Quando ela Meu Deus. olhou que não tinha o sinal, ela falou assim: essa não é minha filha. Então eu falo assim até emocionada, Olha o como, cuidado de né, o Deus. cuidado de Deus. E por mais que a gente pense que aquela família não era perfeita, essa família era perfeita sim. Porque se Deus Aleluia. quisesse, eu teria sido entregue para outra família. É verdade. Mas Deus não, o cuidado de Deus. Então, até ali, para eu não me perder da maternidade da minha mãe mesmo, ele cuidou, né? Dando essa sabedoria à minha mãe de me identificar através de um sinal. Então, essas coisas assim são marcantes na minha vida. É verdade.
É lindo o agir de Deus, né? E de repente você está aí dizendo, mas Jesus não me ama. Prova do amor dele é que você chegou até aqui. É Quantos verdade. obstáculos você já enfrentou? Quantos vales você atravessou? E tu acha que venceu sozinho? Claro que não. Foi Deus que te envolvia o tempo inteiro e te guardava. O Deus que começou a boa obra, com certeza, é fiel para aperfeiçoar até o fim. Então permaneça firme no propósito. Falar em permanecer firme, Jaque, nós sabemos que existe batalhas espirituais. Batalha na mente. O povo minimiza muito acerca das guerras que são invisíveis, mas reais. Eu quero saber de você qual foi nesse tempo a maior experiência espiritual que você vivenciou. Uma batalha, uma guerra que você possa compartilhar conosco. Eu fui militar também, né, do Exército durante 7 anos. E nesse tempo, Deus me fez crescer muito. Eu sempre fui a Jaqueline porcelana, né? Delicada, qualquer coisa eu ficava triste, magoada. E Deus me treinou muito dentro do exército, né? Eu tive muitas oportunidades de treinamento. Deus me abençoou financeiramente com a minha entrada, porque isso aí é um outro testemunho que eu posso contar depois. E ao mesmo tempo ele trabalhou muito dentro de mim, porque o exército é uma escola de liderança, uma escola de aprendizagem emocional fantástica. Quem não teve essa experiência e puder ter, eu recomendo. Então, nessa época que eu fiquei servindo ao Exército Brasileiro, chegava na mesa, né, de almoço, muitos colegas, como você falou da questão mental, né, da mente, muitos colegas, inclusive eu, a gente se assentava e ficava falando das coisas ruins da caserna, da carreira, o que estava acontecendo, as dificuldades nossas do dia a dia. Então, sempre que a gente se assentava para comer, era sempre a mesma conversa de murmuração. Então, essa conversa foi entrando dentro do meu coração. E você acredita que isso foi me levando a uma depressão? Acredito, Então, acredito. eu fiquei de cama, ao ponto de eu ficar de cama, né? Eu não queria sair da cama de jeito nenhum. E até porque tinha muitas coisas acontecendo comigo lá dentro da caserna também, né? E se meu esposo chegasse assim, amor, eu vou te dar uma casa no condomínio. Pra mim, tipo assim, como o pessoal fala, não, nem fedia, nem cheirava. Não fazia nenhum sentido, não tinha valor, nada tinha valor. Como se tudo tivesse cinza, né? Sem cor. Não tinha valoração emocional nenhum. É um estado muito ruim. Só quem sentiu depressão sabe entender isso. Então você fica totalmente amorfa, né? Nada tem brilho, nada tem valor. Falasse assim, você vai ter um Ferrari na sua porta agora, né? Ou você vai ser promovida, né? Nada satisfaz um coração deprimido, né? E aí eu comecei a pensar, Senhor, eu não posso ficar assim, né? Então, aí levantou aquela mente, né? A mente realmente que gere as suas emoções, aquele espectador interno. Uhum. Senhor, eu conheço a tua palavra, eu não posso ficar aqui nessa cama, não tinha vontade. Uma das coisas que também a pessoa fica com depressão é não querer lavar o cabelo, não querer tomar banho. Então, eu não queria tomar banho, não queria lavar cabelo. Falei que, Senhor, essa não é a Jaque que eu conheço, não. Né? Então veio aquela mente trabalhando, aqueles pensamentos. E como eu conhecia a palavra, Deus foi usando a própria palavra para me ensinar e me tirar desse buraco. Eu Glória a estava num Deus. buraco, no fundo do poço. E aí, boa noite, Thaís. Bem-vinda. Tô vendo você, a doutora Sarina também tá aí.
Glória a Obrigada por estarem presentes aqui comigo, com a Gabi, pastora Gabi. Deus os abençoe. E aí Deus foi falando assim que aquilo que a gente fica cheio, né? A gente vai transbordar, né? Então eu tava ficando cheia de murmuração. Ia dar o É quê? aquele negócio, se seus olhos são luz, todo o seu corpo se torna luz. Mas se é trevas, tudo vai se tornando em trevas. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Isso, Então a gente vai proferindo as palavras, a gente acaba, né, assimilando ela, pegando ela para nós. E quando vê, todo o ambiente muda, inclusive a nossa mente. isso. Boa noite, Rayane. Aí eu tava ficando cheia do espírito Boa noite, Raia. do Deus adversário. Só de coisa ruim. Porque eu estava colocando para fora murmuração. Murmuração é louvor ao diabo. Eu exatamente. estava ficando cheia do diabo. Meu Então, Deus. É forte. entendeu? Eu estava ficando cheia da presença do diabo na minha vida. E ser cheia da presença do diabo só vai dar coisa ruim. Com Pensamento ruim, certeza. depressão, tristeza. Né? Claro que tem a depressão que é patológica. É algo de Medicamentosa. medicamentosa, de genes, né? Hereditária. Mas no meu caso não era. É porque o inimigo trabalha na nossa vulnerabilidade, né? Eu acredito até a depressão patológica, né, medicamentosa. Eu acredito que a gente tem que tratar das duas formas, espiritual, né, emocional e também medicamentosa, mas clamando e buscando a Deus, porque o inimigo aproveita a vulnerabilidade. Então não é só a depressão que você está em si, eu posso falar que eu já tive. É também as vozes que vêm ecoando na mente, se mata, ninguém te ama, esse lugar não é para você, essa cadeira não é para você, né? É onde você se levantou, falou: "Não, eu não posso ficar nessa situação". E Glória a quem Deus. estiver nessa situação, peça ajuda. Não queira ficar sozinha nessa. Né? Eu tive outro episódio de depressão que eu estava com vontade de me matar. Mas era o Sim, remédio que estava causando até esse efeito colateral. Depois eu fiquei meu Deus. sabendo. Aí eu troquei a medicação. Eu passeava no shopping com meu esposo, eu olhava a escada rolante, eu queria me jogar. Então, aí Olha, eu falei pro meu esposo, eu liguei para ele, falei assim, amor, me ajuda. boa noite, Elise. Está vindo pensamentos de morte na minha cabeça. Eu não posso ficar sozinha. Meu esposo teve até que tirar um tempo para ficar comigo em casa. Tem que se cercar. Então, peça ajuda. Não queira ser forte e sozinha nesse caso de depressão, não. Peça ajuda a um familiar, vá a um médico, né? Mas nesse caso, primeiro, né, nesse primeiro episódio que eu tive de depressão, não foi necessário nenhum medicamento, foi algo mesmo eu e Deus e a palavra. Então, aí Deus falou que eu estava, falou assim, Jaqueline, filha, você estava murmurando. Então você ficou cheia disso. Agora Meu Deus. você tem que usar um antídoto. Você que está aí, eu vou te revelar um antídoto poderoso para a depressão, nesse caso que eu estou citando. E até para os outros casos também. Sabe qual é, Gabi? A Bíblia diz assim: falando entre vós, com Glória a Deus. salmos, Salmo hinos e cânticos espirituais. Assim sereis cheios do Espírito. glória Eu estava a Deus. cheia do demônio, né? Da presença do bicho ruim. E aí Deus falou assim: eu vou te dar um antídoto. O antídoto é esse. Fala minha Aleluia. palavra. Fala minha palavra. É Aleluia. falando entre vós. Eu não estava falando para murmurar, agora você vai falar para me adorar. É sobre isso. Então, eu me levantei daquela cama e eu ia para o quartel. Isso, eu ia para o quartel deprimida, mas ia. Porque se você quer sair da depressão, você tem que se movimentar. A depressão odeia movimento. Então, se você se Exato. movimentar, ela vai sair correndo. Então, se movimente.
E aí eu me movimentava, ia com aquela tristeza profunda para o quartel, mas ia. E tinha uma rampa para subir. E eu subia aquela rampa dizendo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente eu descanso. Eu posso Aleluia. todas as coisas naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece é Jesus. E aí eu ia confessando a palavra. Não temas, porque eu sou contigo. E quando fui ver, eu já não estava mais naquele estado. Então, Glória. essa foi uma experiência, como você perguntou, dessa experiência na mente, essa experiência na mente me marcou muito. Então, Davi até disse na palavra, assim, para Deus protegesse a cabeça dele no dia da batalha. Como Joyce Meyer tem aquele livro, O Campo de Batalha da Mente. Né? A nossa mente, ela é constantemente bombardeada. E ela Por isso, governa Davi, o corpo, né? por isso que nós temos que vestir aquele traje que tem em Efésios 6. A couraça da justiça. Toda a A armadura de Deus, né? Então, é vestir mesmo o capacete da salvação, né? O escudo da fé, a couraça da justiça, os sapatos na preparação do evangelho da paz. Então, Aleluia. toda Para que a espada do possamos espírito, né? para que Então, toda possamos essa resistir roupagem, no dia mal. isso, a gente tem que se revestir dessa armadura todos os dias. Então, essa foi uma experiência muito forte que eu passei nessa área Muito bom. mental. Depois tive outras, mas essa me marcou bastante. Porque eu Glória. tive, né, que enfrentar o dia a dia, mesmo sem me sentindo mal, mesmo lá no buraco, né? E ele, tipo assim, tem um salmo que fala que ele, com a mão dele poderosa, ele nos tira, né, do lamaçal, né? Então De um Deus me tremedal de tirou, lama. né? Ele me tirou com Glória. a mão dele e o braço forte dele dessa cova, desse poço, né? E ele me salvou, graças a Deus. Graças a Deus, Jaque, você decidiu se levantar. Eu sei que é E difícil para quem está passando e atravessando depressão, porque a impressão que dá é que nós estamos presos dentro do nosso próprio corpo. Nós sabemos que temos que fazer, que temos que levantar, mas parece ser mais forte do que nós. é, Quem quebra as cadeias e as prisões no reino espiritual, até mesmo da nossa mente, é o Senhor Jesus. é verdade. Ore para Ele, Senhor, leva cativo todos os pensamentos que não provêm de Ti. Blinda a minha mente. Por quê? Porque nós somos, o mundo espiritual, ele atua de acordo com aquilo que proferimos. Se você profere palavra de maldição, seu dia vai ser só de maldição. Às vezes a gente acorda no dia e fala: hoje nada deu certo para mim, acabou, eu não vou alcançar, eu não vou conseguir. Você está liberando a palavra no mundo espiritual, e o mundo espiritual ele rege pelo poder da palavra. Como não lembrar? Tudo foi feito e criado através da palavra de Deus. Isso. Então, se você profere palavra de maldição, infelizmente você atrai coisas negativas. Murmurações, infelizmente você atrai coisas negativas. Além de atrair coisas negativas, ficamos como o povo no deserto, né? Que andou em círculo por conta da murmuração e pereceu. Nós não somos daqueles que perecem. Como dizia o apóstolo Paulo, né? O homem corre atrás de coroa corruptível. Nós somos aqueles que corremos atrás de uma coroa incorruptível. Isso. Aleluia. O Glória a Deus. segredo é se levantar, porque na tua fraqueza, o poder de Deus te fortalece. É na tua fraqueza que ele te levanta. É quando você fala: Senhor, para mim não dá. Me ajuda, me socorre, que ele está para te socorrer. E olha Então só, pede ajuda. Recorre a olha Deus, só, que ele lhe fará a vitória. olha só essa pepita que Deus me fez lembrar.
Peraí, antes de eu falar, tô vendo aí, ó. A Thaís falou que ora todas as noites o Efésios 6:10. Isso Isso, aí, tá vendo? Tá glória a Deus. ligada, Thaís. E Aleluia. André também colocou, André colocou aqui, meu esposo entrou aí, ó. Com a depressão vem a perda de interesse em atividades do cotidiano, prejudicando significativamente o dia a dia. Isso mesmo. Prejudica muito as atividades do dia a dia. Então, a perda, você falou a palavra certa, é perda de interesse total, né? Totalmente a gente fica amorfo, né? Totalmente Exatamente. desinteressado em tudo, né? Aí você estava falando e Deus deu uma chave, né? Resumindo essa coisa do antídoto, né? Contra a Aham. depressão. A Bíblia diz assim: e diga, ó, dizer suas palavras, sua boca, e diga ao fraco: eu sou forte. Eu te convido a dizer Glória a aí, ó, Deus. eu sou forte, porque quem te fortalece é Aleluia. o Senhor Eu Jesus. Ele é a sua sou. força. E diga, olha como a importância da sua boca, da sua língua, do que você fala, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Quando Deus foi criar ali as coisas em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em meio àquele caos, né? Deus não falou, eis o caos. Diga, ele Disse disse, haja Deus. luz. Haja luz. Pega essa Deus, chave aí, ele diz, haja luz. glória a Ele foi Deus. Amém. falando as coisas que ele queria que houvesse, que viesse à tona. Aquilo que você quer que se concretize na sua vida, fale. Se o que O que você a for Bíblia diz? falar é o que você não quer, então, ó, Traga à não fale. existência aquilo que não existe. Se quer bênção, profetize bênção. Isso. Aleluia. Então, Jaque, nós estamos quase finalizando, porque o Instagram só nos dá 50 minutos, né? Eles mesmos derrubam a hora. Para ficar gravada, tá vendo? Eu tenho uma Quando é palavra presença de Deus, tremenda, vou deixar para depois, quando... então, sobre o Não, gigante que vai dormia na dar cama de tempo. ferro. Então, eu vou deixar para depois, para você ficar curioso, porque tem uma palavra tremenda sobre isso. Eita, Mas, e rapidinho a hora passa, né? Mas eu é, quero perguntar algo aqui sobre um versículo mesmo. Um versículo bíblico que você carrega para a vida. Que você fala assim, Gabi, essa palavra, meu Deus, ela é literalmente guardada na tábua do meu coração. é, Isaías, deixa eu ver aqui. Rapidinho. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Tem um versículo, se não me engano, é Isaías. Quando não tiver luz alguma. Achei, é 50:10, isso mesmo, Isaías 50:10. Glória a Deus. Essa palavra, ela me marcou. É Quem que verdade, há André. entre... Hã? Pode falar, porque eu estava lendo o que o André Pode ler escreveu. aí, fala aí. A depressão tem causadas diversas, tem causas diversas, podendo ser originada por fatores genéticos, biológicos, ambientais ou psicológicos. Daí a importância da gente cuidar da nossa mente. Exatamente. Isso aí. Bora cuidar da Fala, eu mente, sou povo lindo de Deus. forte. Então, o que diz aí em Isaías 50:10, o versículo que eu sempre me recordo em situações difíceis. Que quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Aleluia, louvado seja Tá Deus.
pegando, tá Aleluia. tudo em trevas, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Então, essa palavra, ela me acalenta quando eu estou passando por situações difíceis, que eu tenho em quem confiar. Aleluia. Eu tenho em quem estar abrigada. Se for ver ali o começo do Gênesis, o Pentateuco ali, ele sempre falando com as minhas palavras, Deus falava assim, não esquenta não. Eu sou contigo, eu estou contigo. Sempre falava assim, eu estou contigo. A minha presença vai contigo. Então, Ele está dentro de nós através do Espírito Santo. E a gente pode estar seguro, sim, em Deus. É o melhor seguro que tem, é o seguro em Deus. Que fala assim, eu guardarei a tua entrada e a tua saída. Né? Para sempre. Que seguro dessa garantia? Só o seguro em Deus. Só a segurança em Deus. Então, essa palavra me marcou. Dessa palavra linda, hoje, se Jesus aparecesse diante de você, se pudesse falar uma frase somente diante de Jesus, o que você falaria para ele? O que eu falaria? Obrigada por ter me escolhido. Aleluia. É sobre isso. É sobre isso. Gratidão Tem um por ter me sonho, não? Por ter lá na cruz. Ele não me conhecia ainda, mas ele falou assim: eu vou morrer pela Jaqueline. Glória a Deus. E não vou só morrer, não, eu vou ressuscitar por ela. Então, mesmo ele não me conhecendo ainda, eu não tinha nascido ainda, ele fez esse sacrifício por mim. Então, obrigada por ter me escolhido. Gratidão por ter me escolhido. Gratidão a Deus por essa oportunidade. Um sonho ainda não realizado. Que você possa compartilhar, claro. Você fala, eu tenho esse sonho. Muita gente sabe aí, quem me conhece, a Thaís, meu próprio esposo, é ter uma casa dentro de um condomínio com um terreno suficientemente grande que eu possa plantar também. Então, esse é o meu sonho. Eu profetizo E não é tão em nome secreto assim. que as portas venham a se abrir, que de fato você venha concluir com o êxodo desse sonho, em nome de Jesus. Amém? Jaque, muito obrigado. Vamos marcar para a gente estar ministrando, né? Aqui com o povo. A palavra de Deus aviva a alma batida, levanta aquele que está caído, e com certeza o teu testemunho alcançou muitas vidas, assim como alcançou a minha. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Deus abençoe muitíssimo. E claro, nós queremos agradecer a todos que entraram, a todos que estão aí conosco, né, que compartilharam, que interagiram. Pode, Gabi? Pode ficar à vontade, com certeza. A casa é de vocês. Essa live vai ficar salva. Pega esse aviãozinho, compartilha para os seus contatos, para aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. Aleluia. E ser alcançados pelo poder dela. Muito obrigado pela presença de cada um. Jaque, amo você, amo a sua família. E eu quero te agradecer muito, que você tem acrescentado muito na minha vida, desde a Exutel, né? Glória a Deus, poder viver um tempo com vocês foi um presente de Deus. Se hoje eu sou estudante de psicanálise, é por conta também de você. Interessante, eu preciso falar isso aqui. Eu sonhei que eu estava com um uniforme escrito psicanalista. E no mesmo dia nós conversamos e você, né, interagiu e falou, nossa, eu conheço um lugar e tudo. Glória a Deus, né? E falta 4 meses para me formar aí para a glória de Deus. Então, eu sou grata a Deus pela tua vida, tá? Por tudo que você tem representado no meio cristão, seja como mãe, seja como mulher, seja como serva. Gratidão a Deus pela tua vida. Glória a Deus, eu agradeço muito o seu convite, né? É um prazer estar conversando com você. A gente se perde no tempo, porque você é uma pessoa muito agradável de se conversar. E agradeço Aleluia. também as pessoas que entraram, que nos abençoaram com a sua presença. Glória. Que Deus, em nome de Jesus, alcance você com a unção de alegria,
de prosperidade, de salvação. Seja liberto daquilo que te persegue, que há anos, há décadas você não consegue se libertar. Seja liberto, liberta em nome de Jesus. Que essa graça de Deus te alcance, a graça da salvação, a graça da cura, a graça da libertação, no nome de Jesus. Amém. Muito Amém. obrigada. Toma posse dessa oração, porque com certeza eu tomei posse dela. Gente, Deus abençoe. Em nome de Jesus e ficará salva a live. Tchau, Jaque. Muito obrigado, tá? Beijo. Deus abençoe grandemente. Fica na paz. Aleluia. Bora compartilhar. Que tremendo! Com certeza edificou a minha vida e também